A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam aqui junto conosco mais esse dia e que nós também possamos estar em comunhão com o Senhor para cumprirmos com o nosso propósito e fazermos a leitura diária da Bíblia. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro 1 de Crônicas, capítulo 28, um capítulo belíssimo. Mas antes de começarmos a leitura, bem rapidinho, quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, que você se inscreva. Clica na palavra inscrever-se, clica em todas, para que todo dia, quando o vídeo for postado, você receba uma notificação que chegou a hora de nós estarmos em comunhão com o Senhor. Deixa também o seu gostei, os seus comentários e compartilhe a palavra do Senhor. Vamos lá? Capítulo 28, o título dele é Davi exorta os príncipes e seu filho Salomão. Verso 1. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas, que serviam ao rei, e os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os eunucos e os varões, e todo varão valente. Davi convoca todos os homens importantes, aqueles que realmente respondiam por todo o povo. Veja que ele convoca os cabeças dos centenas, dos milhares, dos príncipes, todo o ministério do reino dele é convocado. E lá Davi vai fazer um anúncio para eles. No verso 2 diz: E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, irmãos meus e povo meu, em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém, Deus me disse: Não edificarás a casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Glórias a Deus. Veja que no verso 2, quando ele fala, eu propus, meu coração propôs, ele tinha um propósito. Era o propósito de Davi. Inclusive aqui na minha versão, a palavra está em itálico. Ele propôs no coração dele. Não era o propósito de Deus que Davi edificasse a casa dele. Ele diz aqui, olha, eu fiz todo o preparo, eu tinha feito todo o preparo, ele se planejou, mas não era a ordem do Senhor. Por isso, todos os dias, quando nós oramos, nós falamos, Senhor, que seja feita a Tua vontade na nossa vida. Porque dentro do nosso coração existem planos, desejos e propósitos que não são os mesmos planos, desejos e propósitos de Deus para a nossa vida. Por isso, nós sempre devemos estar alinhados com o Senhor. Senhor, que se faça a Tua vontade, que se cumpra a Tua vontade na minha vida, porque a vontade do Senhor é bela, perfeita e agradável. E ele continua dizendo, e o Senhor Deus de Israel escolheu de toda a minha casa, a casa de meu pai, para eternamente que fosse sobre Israel. Então ele continua dizendo para o povo, olha, a casa do meu pai foi escolhida, Deus me escolheu, e escolheu a minha descendência para continuar reinando sobre todo Israel. Aqui nesse livro, Crônicas, o autor do livro ele não fala sobre Adonias, o filho de Davi, aquele que por direito deveria reinar em Israel, porque era o filho mais velho de Davi. E ele realmente tenta tomar o trono de seu pai, mas rapidamente Davi faz a unção e entrona a Salomão, porque Deus havia prometido que seria Salomão aquele que reinaria após Davi. Não está escrito no livro de Crônicas, mas nós já estudamos isso nos livros de Reis. Verso 6 diz, e me disse, ele está dizendo, e Deus disse para Davi, teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu o escolhi como filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos,
como até o dia de hoje. Veja que o Senhor coloca uma condição: se Salomão cumprir todos os mandamentos, andar em retidão com o Senhor, então o Senhor vai estar com Salomão. Nós estudamos que Salomão andou em retidão com o Senhor. Salomão foi verdadeiramente um excelente rei para Israel. Mas Salomão, no final da vida dele, ele também cometeu seus deslizes, adorou outros deuses, casou-se com diversas mulheres. Isso não era do agrado do Senhor. Mas o Senhor disse: andares em meus mandamentos. Tanto que depois Israel vai ser dividida, vai ter 2 reinados. Por quê? Porque deixaram de seguir o mandamento de Deus. E é muito importante nós falarmos sobre isso, porque muitas pessoas não entendem. Falam: mas Deus abandonou Israel, mas Deus castigou Israel. De forma alguma. Deus, ele falou: se andares os meus mandamentos, nos meus estatutos, andarem em retidão, guardarem o meu juízo, se fizeres tudo isso, para sempre estarei com Israel. Mas se não fizerem, então eu tirarei minha mão, minha guarda sobre Israel. Estava acordado. E como o próprio dito popular diz, né? O que é acordado não sai caro. Assim também é com o Senhor, se andarem meus mandamentos. A partir do verso 11, Davi chama seu filho Salomão e instrui Salomão sobre toda a construção. Por quê? Ele tinha aquele desejo de construir, como ele disse: eu propus no meu coração. E ele deixa para ele todas as plantas, todo o projeto de como deveria ser construído o templo, o átrio do Senhor. Verso 11 diz: e deu Davi a Salomão, seu filho, o risco. Esse que se chama de risco era a planta, né, a engenharia de como deveria ser construído o templo. Do alpendre, com suas casarias e suas tesourarias e seus cenáculos e suas recâmaras de dentro, como também da casa do propiciatório. E também o risco de tudo quanto tinha no seu ânimo, a saber, dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas. Glórias a Deus, quanto amor, quanto cuidado, mesmo sabendo que ele não construiria a casa de Deus, ele deixou tudo pronto, ele preparou, ele planejou, ele investiu o tempo dele para a construção da casa de Deus, deixou tudo pronto, chamou seu filho, instruiu, chamou o povo, falou com o povo, ele pede ajuda do povo. Veja que no verso 20 ele diz para Salomão, um verso lindíssimo, acho que é realmente o ápice desse capítulo, está no verso 20 que ele diz: e disse Davi a Salomão seu filho: esforça-te e tem bom ânimo, e obra, não temas nem te apavores, porque o Senhor, Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Não desanime, tenha bom ânimo, tenha coragem, seja forte. Quantas vezes nós já lemos essa parte da Bíblia? Assim como foi falado para Josué, foi falado para Davi, agora Davi fala para o seu filho: tenha bom ânimo, não desanime, seja corajoso, Deus é contigo. Será possível, irmãos, que Deus não tenha dito isso para nós também? Qual é o momento da vida que nós estamos passando que o Senhor nos diz: tenha bom ânimo, tenha coragem, não desanima, eu estou contigo. Glórias a Deus, que nós possamos verdadeiramente acreditar que Deus é conosco. No último verso, no verso 21, Davi termina o capítulo dizendo o seguinte: e eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para todas as obras os voluntários com a sabedoria de toda espécie para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo para todos os teus mandos. Glórias a Deus. Filho, você tem os sacerdotes, os levitas, o povo, você tem mão de obra, você tem todo o ministério, todos estão junto com você. Basta você mandar e eles vão fazer. E assim verdadeiramente foi. Nós vamos estudar nos próximos capítulos a edificação do templo do Senhor.
Glórias a Deus, aleluia. Assim termina o capítulo 28. Tão maravilhoso nós termos essa consciência que às vezes aquilo que nós temos de desejo não é o mesmo desejo do Senhor, mas termos a obediência de entender que nós não devemos prosseguir com o nosso propósito, nossos planos, mas que nós tenhamos a humildade, a retidão e a obediência de seguir os planos do Senhor na nossa vida. E com esse mesmo sentimento e comunhão com o Senhor, vamos orar e agradecer a Deus por mais esse estudo bíblico, por mais esse entendimento que o Senhor colocou no nosso coração. Se você puder, feche os teus olhos, se conecta com o Senhor e entrega as tuas petições na mão de Deus. Nosso Deus e nosso bondoso Pai, mais um dia queremos te agradecer, Senhor, por ter nos dado essa oportunidade de vida, de estudar a Tua Palavra, de meditar no Teu ensinamento. Senhor, te agradecemos por não cumprir os planos do nosso coração, nem os desejos carnais que temos, mas que os Teus planos, os Teus propósitos, Pai, se realizem na nossa vida, porque tudo que Tu fazes, Senhor, é bom, perfeito e agradável. Mas queremos te pedir, Senhor, tenha misericórdia da nossa alma, derrama sobre nós a sabedoria vinda do céu. Coloca, Senhor, entendimento no nosso coração, entendimento na nossa mente, para que possamos te obedecer, te amar e estarmos em retidão com o Senhor. Pai, Tu bem conheces a necessidade de cada um dos Teus filhos, por isso vamos te pedir, Senhor, pela Tua misericórdia, nos atenda, Pai. Nos atenda pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua benevolência. Tudo mais, Senhor, entregamos nas Tuas santas e benditas mãos, na certeza que tudo o que faz por nós é maravilhoso. Te agradecemos em nome de Cristo Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Por tudo, Deus seja louvado. Muito obrigada pela sua companhia. Deus te abençoe grandemente. E eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo. Tchau, tchau.